Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. É Jesus falando. Emmanuel vem comentar na lição 107 do livro Vinha de Luz, joio. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Não importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falhem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra, cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante vemos a individualidade ou o povo a se agitar através das aflições e hecatombes diversas em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. O texto de hoje está falando de joio e de trigo e de como Deus opera a sua tarefa educativa com nós espíritos. Porque o que acontece? Quando a gente está desencarnado, a gente está fora desse corpo aqui, a gente atrai e é atraído por aqueles que pensam igual a gente. Mas quando a gente vem para cá, a gente é convidado a viver em ambientes com espíritos que têm afinidades diversas, com espíritos que têm gostos diferentes e que têm temperamentos, caráteres completamente diferentes. Nós somos convidados a isso, primeiramente, na nossa família, né? Nossa família de sangue aqui na Terra. E depois nos ambientes sociais, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente, quando criança, né, na escola, nos cursos, depois no ambiente religioso. A gente está o tempo todo convivendo com pessoas que são muito diferentes uma das outras e somos poucos aqueles que conseguem aprender o valor disso. Porque é somente convivendo com os diferentes, joio com trigo, é que a gente vai tendo meios de comparação e até mesmo meios de reflexão dos ensinamentos do Cristo para saber em que etapa a gente se encontra, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa modificar na gente daqui para frente. A gente vai encontrar pessoas que vão incomodar a gente com o seu comportamento ainda, com o seu descaso dentro daquilo que a gente ainda considera o parâmetro de normal. Porém, a gente tem que lembrar que nós também, por sermos imperfeitos, nós também temos coisas que vão estar incomodando as outras pessoas também, né? Então, esse processo educativo de convivência de joio e de trigo é uma coisa maravilhosa, gente. Porque a gente vai ver o seguinte, né? Aquela pessoa que é muito nervosa, por exemplo, ela só vai aprender o quanto o nervosismo faz mal a ela e aos outros, a neurastemia, a hora que ela tiver contato com outra pessoa nervosa também.
e ver como é que aquela pessoa age. Ela vai falar, pô, será que eu sou desse jeito também? Eu me lembro que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do duelo, por exemplo, ele falou assim que se nesses momentos de demência, né, quando a gente perde o controle através do duelo, se a gente estivesse de fora e pudesse assistir o nosso comportamento, ou a gente ia ficar com medo da gente ou com bastante vergonha das posturas que a gente se permite, né, naquele momento em que a explosão emocional vem. E a gente vai perceber o seguinte, são nesses momentos que a gente tem as nossas oportunidades maiores de aprendizado. Mas, como eu disse, a gente teve a oportunidade de conhecer um senhor chamado Altivo Panfiro, que a gente traz com muito carinho dentro do coração. E esse senhor, ele fundou uma casa espírita, ele fundou um trabalho maravilhoso que é o Centro Espírita Leon Denis, e muita gente que conviveu diretamente com ele não tinha noção do que era esse espírito do galardão, do trabalho moral dele. Só depois que ele foi embora que o pessoal, caramba, era isso tudo mesmo, começou a ver a falta que fazia, caramba, era isso tudo. E aconteceu a mesma coisa, né? Desculpa aqui a comparação, né, seu Altivo, mas aconteceu a mesma coisa com Jesus na época, os discípulos não aproveitaram muito o convívio com Jesus, né? Só quando Jesus foi embora que você vê, né, dispersaram para daqui a pouco começar a reunir aos poucos através de Pedro e através de Tiago e depois de Paulo mais tarde. Então a gente vai vendo que a gente não aproveita as oportunidades quando está o joio e o trigo reunidos, muitas das vezes. Só que o que o Emmanuel vem chamar a atenção aqui é que vai ter um momento de separação. Esse momento de separação ele acontece sempre que, por exemplo, que a gente desencarna. Porque desencarnou, a gente vai voltar para o meio que a gente pertence. Ele fala aqui para a gente, a colheita não é igual para todas as sementes da terra, cada espécie tem o seu dia, né? Mas ele vem falar aqui de uma coisa, né? Ele vem falar que são nesses momentos de colheita que vai vir o sofrimento, vai vir, né, as grandes hecatombes. Eu não estou achando aqui o parágrafo certo aqui, né? Mas ele vem falar para a gente, ó, nesse momento é que a gente vai sentir a separação, né? Mas vai ser uma separação ainda que é salutar também, é para a gente, para nossa reflexão. A gente sofre, a gente passa por esses momentos aí de reflexão, de prantos e ranger de dentes, para depois ver, olha quanta oportunidade eu perdi, eu quero aproveitar essa oportunidade. Gente, é uma coisa tão interessante que agora de manhã eu estava assistindo um videozinho do Divaldo Pereira Franco, e ele fazendo questão de dizer que ele procura ficar sintonizado com o serviço 24 horas por dia e não se permite sair um minuto sequer da sintonia com os bons espíritos. Ele estava falando que, por exemplo, que todos os lugares que ele viaja, ele não viaja a passeio, ele viaja a serviço. E ele falou que, inclusive, não gosta de frequentar os restaurantes, né? Ele só vai em restaurantes, normalmente, quando faz parte de um programa daquela federação espírita do local, porque ele gosta de ficar sintonizado o tempo todo. E é claro, a gente aqui como pequeno aprendiz ainda, a gente não aprendeu isso ainda. Né? Há pouco tempo eu assisti agora a palestra do Divaldo, mini palestra, vídeo pequeno, e logo em seguida me entreguei aqui a algumas anedotas, algumas piadas, algumas brincadeiras, né, que simplesmente tira você de sintonia, né, do trabalho que tem que ser feito. Então, o que acontece? A gente fica o tempo todo joio, trigo. E nós temos aqui dentro da gente, né, já um trigo começando a ser cultivado bem, mas ainda temos muita parte de joio ainda. Então, o joio e o trigo, a gente tem que começar a analisar também, não só com relação ao meio externo, mas também internamente. Né? Será que não está na hora da gente começar a olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, inicialmente, para depois chegar no sentimento, né? Mas primeiro nos pensamentos. Quais são os pensamentos de joio que eu tenho que tirar? Esses pensamentos aqui eu deixo. Fazer um esforço grande. Eu não quero deixar mais pensamentos ruins chegarem até mim. Aí depois começar a ver os sentimentos. Eu não quero mais esses sentimentos. Sentimento de mágoa, sentimento de falta de perdão, sentimento às vezes de inveja. Eu não quero ter esse tipo de sentimento. E a gente começa também a tirar o joio do trigo. Né? E é um trabalho que a gente vai fazendo individualmente. E nesse individualmente a gente vai modificando o tempo todo, né? Para a gente estar seguindo e estar podendo aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá a todo momento. Fica aí a reflexão de Emmanuel mais uma vez, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.